Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like. Assim, vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós. Sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump. Assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Depois desses recadinhos do Del, você já clicou em se inscrever, já está compartilhando com seus coleguinhas. Então, muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Ivi Fávero e vou ajudar aqui na condução desse programa ao vivo, 26 de outubro, são exatamente 18 horas e 2 minutos. E a gente vai, como sempre, politizar e polemizar os assuntos da semana. Vou lá para o estúdio com Carol Lisboa e Daniel Gomes. Bem-vindo, Daniel. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa semanal e, como não pode deixar de ser, vamos falar sobre política. Adoro. Tá tudo bem com você? Tudo ótimo. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? E tô ansioso aqui para bater um papo com vocês. Bom te ver de novo. Bom te ver. Carol, bom te ver depois de um longo e tenebroso inverno. Eis que vejo Carol novamente. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Ive. Boa noite, nossos web espectadores. É sempre um prazer estar aqui. Sim, é sempre um prazer estarmos aqui. E antes da gente começar a politizar e a polemizar todos os assuntos, você que está nos acompanhando, faça o que o Del pediu, né? Deixe seus comentários, mande para as pessoas que você acha que vão se beneficiar. Os fãs da Carol, por favor, matem as saudades, digam boa noite para a Carol. Os fãs do Daniel também, por favor, nos digam boa noite, comentem, compartilhem, mandem dúvidas, que a gente está aqui para responder a todas as provocações. É com um imenso prazer, então, que a gente começa a conversar sobre política. E essa última semana, haja coração, né, não, minha gente? Nossa. Final de campeonato. Aliás, Daniel, você gosta de futebol? Gosto bastante. Como bom Seu time do corintiano, coração? Corinthians Paulista. Vai lá, Corinthians, né? E você, Carol, também? Eu sou uma santista nata, né? Durante muito tempo fui a vários jogos do Santos. Agora eu tô mais tranquila. Ai, meu Deus Ficava do céu. atrás do gol, na sangue jovem. Ai, fui já uma garota rebelde. Bom, então a gente tem 2 corintianos aqui e uma santista. Vou perguntar para o PH e para o Douglas, meninos, e vocês contem para gente. Douglas e PH são os meninos da técnica, eles também participam aqui do nosso programa. E tudo isso para a gente dizer que tá tudo bem a gente torcer para times diferentes, né? Mas vamos lá ouvir a resposta de PH e de Douglas. São Paulo. E São Paulinos, corintiano. Ó, então aqui os corintianos estão em maioria, né? Mas o nosso ambiente é super tranquilo, super de boa. E como estamos em final de campeonato, né, minha gente? A gente está no campeonato brasileiro, não é de futebol, mas é de política eleitoral. 2 times disputando, nesse caso aqui, voto a voto, né? O domingo aí vai ser a partida final. O que a gente pode dizer sobre tudo isso, cenas dos próximos capítulos, previsões para o futuro? Aqui a gente vai soltar o verbo. E semana passada, eu e Paulo aqui demos um show, modéstia à parte. Paulo, inclusive, disse que a gente vai para os pênaltis.
Eu vou começar com o Daniel. Você acha, Daniel, que a gente vai para os pênaltis ou que a gente já resolve isso, sacramenta isso? Quando eu estou dizendo vamos para os pênaltis, é com previsões de coisas que podem vir a acontecer caso aconteça o que eu espero que aconteça. O que você acha disso? Bom, mais uma vez, boa noite a todos e a todas e a todos. A gente tem acompanhado bastante aí essa eleição e nós tivemos algumas peculiaridades. Nós temos um presidente disputando contra um ex-presidente. Uma novidade na nossa eleição, né? Nunca houve, né, na história uma disputa como essa, e dado esse motivo, a gente tem aí expectativas muito díspares. A gente tem hoje todas as pesquisas sérias, né? Tem uma pesquisa hoje dando 53% para o Bolsonaro, por incrível que pareça, Brasmarket. E 46% para o Lula. Então, menos voto do que ele teve no primeiro turno. Uma coisa assim absurda. E todas as pesquisas sérias dando de 6 a 8 pontos de diferença. Então eu acredito que o que pode fazer um pouco de diferença para um lado ou para o outro, é a questão da abstenção, né? Isso está preocupando bastante as campanhas, que muita gente deixou de votar no primeiro turno e, historicamente, no segundo turno, as abstenções são maiores que no primeiro turno. Então está preocupando bastante todas as campanhas. Mas eu tenho fé e tenho visto nas ruas, né, e nas redes, né, que a campanha que vai derrotar o retrocesso, né, que é a campanha do Lula, ela vai chegar a bom termo e vai ganhar aí com uns 5 pontos de diferença do Bolsonaro. Acredito piamente nisso. Carol, sua avaliação sobre tudo isso? Minha avaliação dentro dos acontecimentos. Agora, nós temos até direito de resposta, né? Então, quando o Bolsonaro coloca as mensagens, né, que vêm sendo colocadas, principalmente na campanha aqui, agora nessa reta final, como o número alto de presidiários votaram no presidente. Como o presidiário vota? O presidiário não vota, né? Mas assim, as pessoas que não têm esse conhecimento continuam propagando essa informação equivocada, né? Diante do que ele passa, né? Hoje, pelo menos que eu prestei atenção na TV, hoje começaram a vir os direitos de resposta, que foi quando tá se apresentando a cada 30 minutos, acredito eu, que foi uma média do que eu vi, de um rapaz aparecendo e dizendo que o Lula teve uma votação expressiva no primeiro turno, né? E que algumas situações colocadas pelo outro candidato, elas foram extremamente equivocadas, né? E com isso é como se fosse um pedido de desculpa, né, público, mas não desta forma, mas foi colocado. Eu acredito que isso, além de outras informações que acabaram vazando na mídia aí, né, acabou descredibilizando, né, boa parte da campanha do atual presidente, né, que de uma forma desesperada, né, tenta achincalhar a imagem do outro, né? Porque assim, ao meu ver, campanha é para se apresentar proposta, não para dizer eu sou mais honesto que você ou eu sou menos honesto que você, né? E nos dias atuais, o que se vê é as pessoas se degladiando, querendo provar que eu sou melhor que você e assim, não vamos chegar a lugar nenhum dentro de o melhor ou o pior. O que para a gente chegar em algum lugar tem que ser aquele que apresenta realmente uma condição de melhora, não só para si, mas para o coletivo, né? Então é isso que eu espero na urna no domingo, né? Que todos façam. Pois é, pois é. A gente tem passado por momentos complicados, né? Agora, já há um bom tempo,
As pesquisas indicam que o presidente Lula está na frente, e sim, presidente Lula. Ele não está mais na presidência há algum tempo, mas uma vez presidente, sempre presidente, né? Então, ele lidera as intenções de voto, mas uma coisa que eu tenho reparado, principalmente nas cidades aqui do litoral de São Paulo, não posso dizer de outras localidades, mas posso dizer daqui, é que, embora muitas pessoas declarem voto, tanto para um quanto para outro, a gente tem visto uma certa preocupação em pessoas que são apoiadoras de Lula em adesivar seus carros, por exemplo, ou colocar alguma indicação na frente das suas casas, declarando o seu voto, declarando as suas escolhas, e conversando com as pessoas, a impressão que a gente acaba tendo é que se tem medo ainda por conta dessa era de terror, de perseguição, de violência injustificada, né? Começamos o programa aqui falando de futebol, que historicamente as torcidas acabam muitas vezes se enfrentando, um torcedor do Santos acaba se empolgando contra um torcedor do Corinthians e vice-versa, e isso até foi uma brincadeira que a gente fez para a chamada desse programa hoje, porque algumas vezes a gente vê isso, né? Pessoas de um lado e pessoas de outro lado perdendo a cabeça e acabando muitas vezes chegando a vias de fato, mortes que aconteceram. Para os próximos dias, Daniel e Carol, as recomendações de vocês para pessoas de um lado e de outro lado, e para aqueles que se dizem neutros, mas que precisarão, obviamente, escolher em quem votar aí no próximo domingo. E aí não só para presidente, né, gente? A gente aqui em São Paulo escolhe também o governador. Que cenas estão previstas e como colocar as barbas de molho nesse próximo período? Vou começar com você de novo, Daniel. Bom, Ivi, Carol, eu tenho a impressão que a tendência é dar uma piorada no quadro, né? A gente pega, a Carol falou aqui agora que os candidatos precisam apresentar propostas, e eu concordo em gênero, número e grau, né? Campanha política é para isso, para o povo escolher a melhor proposta, né? Mas se a gente pegar, a gente tem um presidente da República que foi eleito num momento muito especial do país, né? Foi eleito por uma facada, passou 4 anos, não trabalhou 4 horas por dia, né? Isso calculado pelos institutos de averiguação da imprensa, não trabalhou 4 horas por dia. O que esperar de um cidadão desse no período eleitoral? Apresentar que propostas? Ele não tem proposta para o Brasil. A proposta dele para o Brasil é simplesmente acabar com o Brasil, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista moral, inclusive. Porque a moral que ele alega, né, é uma moral que não existe do ponto de vista da religião. O cara se diz católico e vai no Rio se batizar na igreja evangélica, entendeu? O padre chega e fala o seguinte: olha, meu amigo, um pé numa canoa e o pé na outra não dá. Ou você é ou você não é. Ou você é católico ou você é evangélico. A que ponto chegamos, né? E essa briga e essa luta religiosa, que não deveria estar no centro político do país hoje, nos preocupa de sobremaneira. E quando você coloca que as pessoas estão com medo de colocar um adesivo e tal, eu falo para você, a nossa cidade é um exemplo disso, né? Esses dias fui fazer campanha lá no Imbaré, deixei minha moto aqui no Gonzaga, porque a manifestação ia sair do Imbaré e ia vir a pé, né, pro Gonzaga. Você não via nada, nem do Lula, nem do Bolsonaro. Você via uma ou outra bandeira do Brasil na avenida, uma ou outra bandeira do Brasil. E olha que nós estamos na iminência de começar uma Copa do Mundo.
Acabamos de sair do 7 de setembro. Então, o medo das pessoas, o medo que esse desgoverno, na minha opinião, né, implantou no país, né, tem causado muito mal às pessoas. E é preciso acabar com esse desgoverno no dia 30, começar a acabar com ele no dia 30 agora de outubro. As pessoas estão com medo. Na zona noroeste mesmo, onde eu moro, entendeu? Ninguém coloca adesivo em carro, né? As pessoas estão com medo desse... Teve morte. Nós tivemos muitas e muitas mortes numa campanha eleitoral, né? Numa campanha eleitoral. Então, isso é inconcebível do ponto de vista da racionalidade humana, né? Do relacionamento entre pessoas. Eu lembro lá que quando tinha lá as diferenças entre o Partido dos Trabalhadores e o PSDB, né? Era assim, era dedo no olho, né? Nas discussões políticas, tal, aquela coisa toda, mas nunca chegou à agressão física. Nunca chegou ao ponto das pessoas terem medo de colocar um adesivo no carro. A disputa era dentro dos parâmetros da política. E hoje não. Hoje as pessoas falam que vão te matar, vão te bater, matam e batem, de fato. Chegam às vias de fato. Então, assim, é muito perigoso mesmo, tá difícil, mas dia 30 isso vai acabar. Com certeza. Carol, você acha que há uma luz no fim do túnel ou tempos muito nebulosos ainda precisarão ser enfrentados aí nesse próximo período? Sempre há uma luz, né? O que ocorre hoje é que as pessoas estão sendo tolhidas, inclusive, de expressar a sua própria opinião, né? A questão da política e religião, como já discutimos em alguns programas atrás, é uma coisa que, na minha visão, não se mistura, né? Não tem nem conexão, né? E o atual presidente fez essa conexão porque ele entendeu, né, que os evangélicos em específicos, né, principalmente as igrejas, os seus pastores, ministros religiosos, eles atuam com os seus fiéis como uma política de gado, né? A política de gado é que votem em mim, votem no meu candidato. E na realidade, todos que seguem aquele segmento, né, não questiona o porquê ele está pedindo aquele voto para aquele candidato. Não buscam, às vezes, nem saber o porquê aquele candidato deve ser votado por eles, né? É como a questão bíblica, né? É imposto uma situação, são regras, né? E essas regras têm que ser seguidas por eles. Caso eles não sigam a regra, eles não têm que estar ali, né? E dentro dessa temática é o que acontece nos dias de hoje, que é onde está tendo essa guerra santa aí. Tanto que no dia da padroeira ele não deveria estar lá, porque as pessoas vão lá para agradecer, rezar, pedir, ter o seu momento de comunhão, né, com Deus e com Nossa Senhora, e não estão ali para fazer política, né? E o que o padre falou, e foi achincalhado aqui por um deputado infeliz, né, na Lespe, foi corretíssimo, né? Se ele foi lá com esse intuito de fazer política, ele desagradou aquelas pessoas, né? Os católicos. Ele não desagradou o evangélico, porque o evangélico não acredita, ele não tem essa situação de estar indo até no caso, o templo lá de Nossa Senhora para estar fazendo nada. É mais fácil eles irem lá para dizer que ela não tem que ser literalmente colocada num pedestal ou ser venerada por ninguém, né? Porque a visão das igrejas evangélicas é outra, né? Principalmente quando o tocante é a mulher, né? Então, existe ainda toda essa dinâmica aí, né? Que ainda é inflamada por muitas mulheres que são da religião oposta e que alimentam isso nos maridos, principalmente o machismo, né, institucional de se colocar à frente e elas sempre atrás.
E agora vem a política, não, nós andamos do lado. Como você anda do lado se você não tem opinião, se você não fala, se você não trabalha, se você é dependente, subserviente, né? E outras situações que não competem nem aqui ser faladas, né? Essa é a visão que eu tenho sobre isso, né? Então, se for para discutir, tem que discutir coisa útil, né? Isso não é utilidade, né? Misturar religião e política, não. Cada um no seu quadrado. Você quer rezar? Vai na sua igreja, reza, ajoelha pro seu Deus, entendeu? Agradeça, peça, faça o que você quiser. Ore lá às 3 da manhã, não ore às 3 da manhã, entendeu? Ore o horário que você achar que tem que orar, né? Mas é bem por aí. Agora, querer colocar, não, olha, Deus, família e pátria, não funciona, né? Não funcionou, né? Não tá funcionando, na é verdade? Então, é bem por aí, né? Eu vejo muitas demonstrações nesse sentido na internet, principalmente no Instagram, né? Meu Instagram é fechado, mas assim, eu tenho pessoas que me seguem e eu sigo pessoas e eu vejo as declarações, né? Quando são anti-PT, né? E assim, muitas colocações extremamente equivocadas. Que nem eu tava vendo um vídeo que rolou essa semana do André Valadão. Até então eu tinha escutado nesse cara aí, mas até então nem sabia o que ele fazia. Aí fui olhar mais a fundo, né? Ele é cristão, tem lá a vertente dele. E ele começou a reprogramar, repetir o que ele ouviu, né? Dentro da campanha do Bolsonaro e passou aquilo para frente. Aí ele foi intimado, né? A estar fazendo uma carta pública de reparação, né? Se ele estivesse correto no que ele estava falando, ele tivesse certeza, porque eu acho que é isso, a pessoa tem que ter contra fatos não argumentos, ela tem que ter realmente certeza do que ela diz. Se ele tivesse na íntegra, realmente o que ele estava falando fosse uma verdade, ele rebateria aquela notificação que ele recebeu, né? E se colocaria prontamente em público dizendo, não, o que eu disse para vocês até agora, porque ele tem milhões de seguidores, né? É uma realidade. Não, ele fez uma cara de coitado, pegou a cartinha, botou, olha, o ministro Alexandre de Moraes me mandou isso daqui e pediu para que eu fizesse uma reparação. Olha, o Lula não fez isso, o Lula não fez aquilo. Se ele realmente tivesse certeza, ele tinha continuado afirmando a situação dele, independente da notificação, porque ele teve o direito de resposta. Como todo mundo, porque aquilo é contraditório, se fosse real, né? O que realmente ele passou falando. E não aconteceu. Então, assim, um cara público, né? Um cristão, teoricamente, né? O que se acredita, né? Com milhares de seguidores dentro dessa vertente, né? Começou a espalhar uma mentira, né? E dentro do cristianismo pregado por essa questão religiosa, se coloca que não se deve mentir, não se pode mentir, e você vê que o cara mentiu, né? Mentiu e se colocou numa situação de coitado, né? De estar tendo que falar uma inverdade, né? Em razão de ter recebido uma notificação, sendo que o contraditório, no caso, o direito de defesa dele, não foi obstruído. Ele simplesmente não apresentou defesa porque ele sabe que o que ele colocou ali não é uma verdade. Não, mas o problema todo é que ele não foi notificado, né? Então, o problema mas, assim, todo é que ele não foi notificado. Se ele não foi realmente notificado, então aí ele cometeu um outro Sim, crime. ele cometeu um crime Entendeu? mesmo. Que foi um crime. Realmente. Então, ele não foi notificado. Então, assim, aí você vê até onde chega, né, a loucura das pessoas, né? Porque se isso realmente não aconteceu, então piorou a situação dele. É só que assim, os seguidores natos dele não vão olhar com esse prisma, não vão ter esse olhar, não vão ter essa visão, e ainda que você fale, eles vão estar dizendo para você, olha, você está falando para mim uma coisa que ele não faria. Entendeu? Não faria. Ou você está exagerando, né? Sim. E assim, é impressionante. Impressionante. E eu vejo assim, pessoas esclarecidas, porque uma coisa é você não ter esclarecimento porque você não teve a opção ou não conseguiu
terminar os seus estudos. E ainda assim, tem pessoas que não terminaram os estudos, mas procuram conhecimento. Vão ler, entendeu? Vão ver notícias, vão apurar. Isso também, para mim, não é desculpa. Mas o que pega comigo são pessoas esclarecidas, entendeu? Querendo falar para mim que que esse cidadão ou qualquer outro que venha a apresentar algumas falas, entendeu? São verdadeiras, sem fundamento, entendeu? Que nem que eu falei, contra fatos não argumentos. Então, assim, tem fatos, os fatos são reais, então acabou. É isso, é a mesma coisa da situação. Ele foi condenado. Processo nulo. Para ele ter ele ser reativado, você tem que realmente ter uma prova contundente. E foi comprovado que esse processo foi um processo político, né? Então, assim, ele foi processado? Ele foi processado. Ele foi inocentado? Ele não foi inocentado. O processo é nulo. Então, assim, não existe processo. Entendeu? A presunção da inocência continua sendo dele. Ninguém provou nada. Exatamente. Mas aqui no Brasil, né, Carol, a gente vive, não só no Brasil, em outras partes do mundo também, mas a gente vive uma cultura em que o justificável, o injustificável, muitas vezes é justificado, em que a gente tem juízes dizendo, não, eu não tenho provas, mas eu tenho convicções, né? E por essas e outras a gente vive esse momento que estamos vivendo agora, passamos por essas situações tão desafiadoras que têm levado as pessoas a perder a cabeça, eu diria, a perder o juízo, né? Porque acabam cometendo atos insanos em nome de alguma coisa que elas sequer sabem nomear também, né? É algo que tem acontecido com muita frequência. E a gente vê pessoas que a princípio acreditávamos serem pessoas não academicamente formadas, né? Porque a gente acaba dizendo, né? A pessoa estudou, então a pessoa em tese devia pensar de outra maneira. E a gente tem visto também que essa não é uma verdade, né? Fazer até o ensino médio ou ter nível universitário ou pós-graduação não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa que pense a respeito dos assuntos com seriedade. Ou tem intelecto também. Infelizmente, a gente tem visto isso. Oi? Ou tem intelecto também. Porque tem muitas pessoas que, claro, tem muita gente que é PhD e não tem intelecto. Não tem noção do que é o termo intelecto. Também você precisa ter inteligente. Não tem intelecto. Não tem. Pois é, né? Os desafios que a gente vive nessa atualidade, desafios que vêm sendo construídos já há bastante tempo também, né? A gente, depois que sofremos o golpe, é uma sequência de fatos que nos trazem até aqui. Não aconteceu ontem, não começou a ser construído ontem, isso vem sendo planejado já há bastante tempo, desde o golpe. E depois com a condenação de Lula, condenação não, com o processo, prisão, e aí a gente tem essa sociedade que eu sempre digo é esquizofrênica, mas calma, tem tratamento. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre eleições. Pensou Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja TR, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors.
Motors. No trânsito, somos todos pedestres. Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande. O que é oratória? Oratória. É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Olá, meu nome é Ive Fávero, faço parte da bancada de um programa espetacular. Sim, é o Trabalhador em Pauta. Esse programa visa falar com você, trabalhador, trabalhadora, sobre segurança do trabalho, direitos trabalhistas, direitos previdenciários e também sobre a saúde mental e emocional. Estamos todas as quintas-feiras aqui na PAMP, a partir das 18 horas. Então não perca, toda quinta, na PAMP, Trabalhador em Pauta. E a gente volta depois desses recadinhos super importantes. E é claro, vamos continuar a falar de política. Agora eu quero falar com o foco aqui no estado de São Paulo. A gente também tem uma situação bem diferente, eu diria, né? Afinal de contas, temos um candidato que nem paulista é. E aí? Vamos começar com você, Daniel. E aí? Bom, mas se fosse só isso. O microfone está desligado. Tá desligado? Oi, oi. Agora sim? Tá ouvindo? Caiu. Ao vivo é assim. Bom, Continua. quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Então, eu acho, se o problema fosse só o fato do candidato Tarcísio não fosse paulista, seria o menor dos problemas. Nós já tivemos aí, por exemplo, eu lembro que no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, elegeu um deputado, que é um cara que era deputado federal, e ele era paraibano, e ele sofreu a mesma enxurrada. Ah, você não é daqui e tal. E foi um excelente prefeito. Mas ele teve uma história no estado do Rio de Janeiro. Ele já era deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Me refiro ao Lindbergh Farias, né? Foi eleito, reeleito, prefeito de Nova Iguaçu, muito bem avaliado, tanto é que se tornou senador logo depois. Mas no caso do nosso Tarcísio aqui, do nosso ex-ministro, né? São coisas assim muito estranhas, né? No mesmo período que ele veio para São Paulo, o ex-juiz Sérgio Moro veio para São Paulo também. O Sérgio Moro não pôde ser candidato pelo estado de São Paulo.
A mulher dele pôde. A mulher dele, que mora junto com ele, que vive junto com ele, mudou para São Paulo no mesmo período, pôde ser, foi eleita deputada federal. O Tarcísio veio no mesmo período para cá. Então o problema dele ser de outro estado não é nem tanto, não vejo tanto esse problema. O problema é que é um cara que não conhece o estado de São Paulo, o cara que não se preocupou em estudar o estado de São Paulo, o cara que veio do estado do Rio de Janeiro não trouxe sequer a família, o cara que está na aba do Bolsonaro, do bolsonarismo, e aí um pouco o papo que a gente estava batendo aqui no intervalo, a questão do antipetismo, a questão do corte de classe mesmo, né? As pessoas não querem ter pessoas como a gente no aeroporto, entendeu? Assim, aquilo foi o fio da... Não dá para suportar pobre no aeroporto. Eu cheguei a ver no aeroporto de Brasília, naquele período eu ia muito a Brasília por conta do meu trabalho na Secretaria Municipal de Educação. A gente via gente simples, de chinelo, havaiana, né, no saguão dos aeroportos. As pessoas não suportavam aquilo. Então, assim, uma coisa besta, uma coisa ridícula, uma coisa que se a pessoa tivesse a condição objetiva de pensar racionalmente, aquilo ali significa o crescimento dos mais pobres, né? E não vai te deixar mais pobre por isso. Muito pelo contrário, essa convivência é muito importante. E o Tarcísio, né? As ideias do Tarcísio é trazer o sistema de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, o sistema de segurança pública no estado do Rio de Janeiro não funciona há mais de 30 anos. O sistema não funciona. O Tarcísio quer privatizar a melhor empresa de saneamento da América Latina, que é a Sabesp. Até os próprios funcionários técnicos, engenheiros da Sabesp, foram no programa do adversário dele falar, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é uma loucura. E ele agora está dizendo, não, mas se de repente a gente não privatiza, a mesma coisa o cara quer tirar as câmeras das fardas dos policiais, que não só protegem os policiais, mas também protegem a sociedade. E os crimes cometidos por policiais estão diminuindo assustadoramente. Então, assim, tudo que é bom que está acontecendo no estado de São Paulo, e são poucas coisas, né? Porque não temos muita lembrança boa, o que tem de bom acontecer no estado de São Paulo pode, a partir do dia 1º de janeiro, começar do zero. O cara não tem proposta para educação. O cara chama as pessoas que estão numa situação difícil nas ruas de São Paulo, morador de rua. E ninguém mora na rua. Nós sabemos que ninguém mora na rua. São pessoas em situação de rua. Nem a nomenclatura direito os caras sabem falar. O cara não tem um projeto, não tem um programa, não tem uma equipe. O cara acha que só com o nome de Bolsonaro ele vai ser uma pessoa que vai governar o maior estado da federação. A gente tem visto aí as últimas pesquisas, empate técnico e uma possibilidade grande de virada lá no domingo. A gente tem parte importante do PSDB, os mais antigos principalmente, que já colocaram a cara, o Fernando Henrique Cardoso, a Luísio Nunes, a família Covas, tem se colocado no apoio ao Partido dos Trabalhadores. É assim, uma possibilidade da gente estar virando esse negócio, porque os caras estão vendo, né, a dificuldade que está. Então eu acho que essa questão do Tarcísio é uma das questões assim que pode colocar o estado de São Paulo assim, a deriva, simplesmente a deriva, porque nós vamos ganhar a presidência da República e esse cara não sei o que pode fazer com o estado de São Paulo. O grande problema está justamente nisso, né? Em se levar o maior estado da federação, que queira ou não, é onde gira muita coisa, né? De repente, eu não sei, porque assim, isso automaticamente influencia todo o contexto nacional. A gente está falando de um estado, que não só ele, mas um estado que ajuda essa roda gigante em que a gente vive, chamada Brasil, girar, né? E se a gente tem esse momento aí desafiador
com essa pessoa, que sim, concordo com você, não é porque ele é carioca que ele não pode ser um bom governante para São Paulo, mas, neste caso, ele sequer tem uma história em São Paulo, né? Então, fica complicado, porque ser Como uma ministro, ele pessoa... deixou São Paulo em último lugar nos investimentos. Para você ver como é que ele trata, porque o governo do estado de São Paulo era oposição ao governo federal. Ele deixou o maior estado da federação em último em investimento. Então é um absurdo. Desculpe Sim. ter que cortar. E, não, tudo bem. E aí a gente precisa considerar na hora do voto, né, que toda a ação provoca uma reação, isso é uma lei da física, né? E que todos seremos impactados positiva ou negativamente com o resultado eleitoral. Então é bom a gente pensar bastante nas nossas escolhas e em que frutos colheremos depois dessa semente plantada. Não é isso, Carol? Com certeza. Sem dúvida alguma. Entendeu? Porque assim, esse candidato a governador, né, no caso o Tarcísio, ele não consegue nem acertar o nome dos bairros, né? Ele não consegue, ele não sabe a escola onde vota. Esse local onde ele está morando aí deve ser fictício mesmo. Ele deve ficar até agora, domingo, depois ele volta para a cidade natal dele. Ou se ele for eleito, que eu espero que não, ele permaneça lá, né? Para fazer o que por São Paulo também, de uma forma extremamente temerosa e preocupante, né? As pessoas elas vão ter que analisar realmente ponto a ponto, né? E como eu falei no início, ter realmente essa dinâmica de analisar o que é viável para não só para si, mas para a coletividade, né? Porque o que tem que ser visto hoje é a resolução de problemas da coletividade, né? Tem um texto de Maquiavel que ele fala que se você tiver que ser bom, seja bom sempre. Seja bom sempre um pouco. Se você tiver que ser ruim, seja realmente ruim. Então, assim, a gente tem dois parâmetros aí. A gente tem aquele cara que está sendo pontuando sempre coisas boas, sempre, e tem aquele cara que pontua situações que são ruins e as pessoas estão olhando que aquilo é uma coisa boa. E de uma forma realmente equivocada e torta, né? Então, isso é uma situação que tem que realmente ser analisada de uma forma extremamente profunda. E é o que eu espero da população, né? Já que, como o Daniel falou, que nas pesquisas a gente pode ter uma virada, até em razão dos partidos estarem vendo as propostas que vêm sendo colocadas, né, na mídia, né? Então, eu espero que essa virada ela venha de uma forma realmente avassaladora, venha de uma forma contundente e conseguiremos com isso, né, ter o acesso da coletividade, né? Não só de uma pessoa ou de um grupo. Porque é isso mesmo, né? Vivemos na polis. Sim. Polis, cidade. Cidade que não é para mim individualmente, não é para o Daniel individualmente, não é para a Carol individualmente, é para todos nós, para atender às nossas necessidades como um todo, né? E na hora do voto, isso é importante. Claro, sem esquecer dos meus interesses, sem esquecer dos meus valores e das minhas crenças, fazer as escolhas que vão beneficiar, sim, a mim também, mas não só a mim, né? Que vão beneficiar a mim, ao meu vizinho não tão vizinho assim, afinal de contas a gente está falando aqui de cidades, de estados e do país. Quem elegermos agora, seja para o governo do estado de São Paulo, seja para a presidência da República, vai causar interferências positivas ou negativas para toda a coletividade. Então, na hora de escolhermos,
que a gente escolha pensando nisso. E toda a nossa vida, na verdade, né, ela tem que ser pautada nisso. O que é bom para mim? Será que é bom para todo mundo? Porque se não for bom para todo mundo, tem alguma coisa errada também, né? Então não é só o que é bom para mim, é o que é bom para todos, o que é bom para a maioria, o que vai atender aos anseios, aos desejos e às necessidades. Mas me parece que nos últimos tempos a gente tem sido um tantinho mais egoísta, né? E aí a pergunta é: o que faz com que essa sociedade brasileira, que sempre foi uma sociedade da solidariedade, que sempre foi a sociedade em que nós olhávamos mais uns para os outros, o que será que fez com que nós nos recolhêssemos e talvez muitos até tenham trocado de lado? Será que foi isso que aconteceu? Ou o que, afinal de contas, pode ter acontecido com essa nossa sociedade de uns tempos para cá? Daniel, é possível responder tudo isso? Tem o quê? 3h30? Não, você tem 3 minutos. Minha querida, né, isso dá para fazer uma reflexão muito legal. Esses dias, segunda-feira passada, para ser mais preciso, eu planejei uma aula e ministrei essa aula. Eu sou estagiário da doutora Andréa Jurge, no mestrado na Unifesp. E aí, essa aula versou sobre política pública, versou sobre conselhos, versou sobre políticas públicas, mais especificamente na primeira infância, né? E a gente estava trocando ideia lá com os alunos. Os alunos nessa disciplina são alunos de fisioterapia, de psicologia e de terapia ocupacional. E nós tivemos lá também alguns professores e orientadores e supervisores de ensino da Secretaria de Educação. Então a aula, né, porque eu sou estagiário, então eu tive que fazer o planejamento e ministrar a aula, né? As pernas tremendo até umas horas, mas a gente fez. E aí a gente entrou por esse debate sobre a questão da participação. Hoje as pessoas não querem participar, estão meio ressabiadas, não querem participar, mas assim, do ponto de vista histórico mesmo, do nosso povo, quando foi que a gente participou? Rememorando um pouco aqui, fazendo um cálculo rápido, passamos mais de 2/3 da nossa vida sob o jugo de ditaduras ou monarquias. Mais de 2/3 da nossa vida enquanto país. Então, a nossa história de participação, até a nossa independência, ela não foi uma independência como foi a americana. Ela foi uma independência, foi do dia para a noite, nós somos independentes. Um cara chegou, falou liberdade ou morte, sei lá, algo do gênero lá, e pronto, acabou. Não teve luta, né? E o mesmo cara que era o dono da banca, no outro dia, só com outro viés. Então a gente não tem esse viés da participação, isso me preocupa muito, é por isso que as pessoas elas se distanciam nesses momentos de discussão. A gente precisa incitar a participação, a gente precisa fazer com que as pessoas exerçam o seu direito de participação. Nós temos na nossa Constituição hoje no país, né, o viés muito longo da questão da democracia representativa. Eu votei e elegi a Carol como deputada federal. Ela que se vire lá no mandato dela, deputado federal, que daqui a 4 anos eu vou ver o que ela fez, se voto nela de novo ou não. Tá errado. Tá errado. Elegeu a Carol, tem que acompanhar o trabalho da Carol. Tem que investigar, tem que mandar e-mail para ela para dizer, para orientar como é que ela deve votar, como você gostaria que ela votasse. Fazer esse diálogo com o representante. Tem que eleger o cara lá no conselho de escola, da escola do seu filho, né? E participar. E aí, velho, como é que foi lá a reunião do conselho de escola? Resolveu o problema da merenda? E aí, como é que tá o muro, a reforma da escola? Ou eu mesmo vou lá me candidatar para representar a coletividade, a comunidade naquele conselho, no conselho da comunidade negra, no conselho do CMDCA, inclusive vamos ter conferência agora daqui a pouco. Então a participação é fundamental. E a gente tem isso lá no mestrado, viu, Ive? O pessoal estava recebendo. A gente não tem dinheiro no mestrado da Unifesp para comprar o crachá. Você sabe muito bem disso, a batalha que foi para entrar nesse mestrado, e eu entrei pelo sistema de cotas, que foi o Haddad e o Lula que fizeram,
né? Com muito orgulho eu falo isso, entendeu? A Unifesp hoje não tem grana para comprar o crachá, pra gente usar o crachá para dentro. Pô, todo mundo quer usar o crachá da Unifesp, né? Não tem grana para usar o crachá. Fizeram um aplicativo para usar como aplicativo no celular. Então, assim, a dificuldade da participação das pessoas levam as pessoas a essa... Opa, não quero colocar o adesivo no carro, não quero falar sobre política, não vou discutir com o familiar, porque viu o que aconteceu em 2018. E agora as pessoas estão morrendo, simples assim. Então, assim, a gente precisa dar um basta a isso agora, dia 30, para virar essa página e para reconstruir esse país, que vai ser muito difícil a reconstrução, mas a gente precisa começar de algum momento, né? E acho que no outro momento a gente vai falar sobre a PEC 32 dos servidores públicos de Santos. Pois é, outro assunto Polêmico. que é para deixar a gente de cabelo em pé ou careca de uma vez, né? Porque voltando a essa pauta tão difícil, tão pesada, mas enfim. Mas até o finalzinho eu quero dar um toque, porque eu mandei para muita gente para assistir o nosso programa aqui hoje, que são servidores, né? Eu falei que ia falar um pouco disso aí, mas a gente não vai ter tempo de secar mais um outro programa, falar na próxima quarta, né? com Aí, certeza. Exatamente. Aliás, falando nisso, próxima quarta, feriado. Feriado, mas a gente pode estar aqui ao vivo falando sobre a PEC 32. Para a gente estar tudo bem. Jesus, vamos que vamos. Bom, enfim. Carol, domingo, eleições para presidente e para governador do estado, não só do estado de São Paulo, tem outros estados também. Sua dica de ouro para quem ainda não decidiu em quem votar. Prestem muito bem atenção nas palavras que estão sendo ditas essa semana e votem acertadamente no candidato que mais apresenta a condição de te representar, entendeu? É isso. E aí, o Daniel falou uma coisa agora há pouco, super importante, que é elegemos fulano ou ciclano para nos representar, vamos cobrar dele, né? Então, elegeu a deputada fulana de tal para ser nossa representante lá na Assembleia Legislativa, é acompanhar de perto, ainda que você não tenha depositado o seu voto na urna para esta deputada, né? É importante que a gente faça esse movimento também. É importante e necessário que a gente acompanhe o trabalho dos conselhos de direitos, como disse o Daniel, que são lá assistência social, comunidade negra, juventude, educação e outros tantos conselhos, né? Saúde, enfim, criança e adolescente. Tem um monte de conselho aí, conselho dos idosos, da mulher, enfim. Cada cidade, o conselho às vezes muda um pouquinho a nomenclatura, mas fato é, temos várias representações em vários conselhos, nas câmaras, nas assembleias, e o nosso papel é, além de depositar o voto na urna, que é a nossa participação política eleitoral, a gente precisa participar politicamente, também não eleitoralmente, né? Que é participando dos conselhos, é participando das associações de pais e mestres nas escolas, participando dos conselhos nas policlínicas, né? Não sei exatamente qual é a nomenclatura correta, mas a gente sabe que a comunidade também pode participar lá nas policlínicas, tem o Conselho de Saúde, mas tem também Conselho local. O Conselho Local, exatamente. Das UBS. Enfim, a gente está falando só de alguns exemplos aqui, né? Mas o importante é que você participe das decisões políticas da sua cidade. E quando a gente fala, nesse caso, de política, a gente não está falando apenas da política eleitoral, ela é só uma fatia desse bolo gigante, né?
Assim, vou passar para Daniel fazer a sua fala final e já faço o convite para que volte na semana que vem ou na outra para a gente falar sobre essa tal PEC 32, que também é política. Não, eu queria agradecer o convite, eu tô adorando, eu nunca fiz um programa no esquema de podcast, fala. Isso. Eu tô vendo só o Lula e o Haddad aí nos podcasts da vida. Hoje, inclusive, às 20 horas, tem o Haddad lá no Flow, podcast do Flow, né? Vou assistir. E desejar a todos que a gente possa ter um final de campanha sem mais mortes, né? Um final de campanha na medida do possível em paz, que a gente possa, que o vencedor possa lograr êxito no final da tarde do domingo e que o perdedor, né, faça uma ligação e que a gente permaneça na democracia, né? Mais importante que uma eleição, está em jogo hoje, né, o processo democrático do nosso país. E isso está muito claro para mim. Está muito mais do que uma eleição, a democracia está em jogo, né? Desejo muito que a gente retorne a um processo democrático, que nós ficamos fora durante 4 anos, né? Nós tivemos um governo que durante 4 anos colocou em risco a nossa democracia. Se não fossem as pessoas compromissadas da esquerda até a centro-direita com a democracia, nós teríamos sucumbido. Então eu acho que a gente tem a grande oportunidade de voltar a sorrir de novo, né? No estado de São Paulo e no Brasil, né? E espero encontrar todos vocês no domingo e que a gente tenha bons votos aí, beleza? Obrigada, Daniel. Carol. É sempre um prazer estar aqui. Desejo uma boa noite a todos. Boa noite aos nossos web espectadores. Espero que na próxima quarta-feira, feriado, estejam aqui conosco. Estaremos online, falando, politizando, polemizando a matéria sempre. Afinal de contas, esse é o nosso trabalho, né? Politizar, polemizar. E a gente adora fazer isso. Se for com a participação de vocês, então, aí de casa, do trabalho, no trânsito, onde quer que vocês estejam. Amanhã a gente vai estar com esse programa disponível no Spotify. Então, você pode assistir aqui na Pump, seja no YouTube ou no Facebook, quantas vezes você quiser. Pode curtir, comentar, compartilhar e ouvir a partir de amanhã lá no Spotify também, quantas vezes você quiser. Eu volto amanhã ao vivo às 18 horas para falar com e sobre trabalhadores e trabalhadoras. Não que aqui a gente não tenha falado, a gente sempre fala, mas amanhã o Trabalhador em Pauta, que é um programa pensado, pautado para os trabalhadores e trabalhadoras. Então a gente vem falando sobre assuntos importantes, legislação, sobre novidades que estão aí na justiça, últimas notícias. A gente vai comentar sempre com uma bancada especial. A gente tem o Dr. Ricardo Amaral, que é advogado previdenciarista, eu estou lá, o Júnior Gomes, que é engenheiro de segurança do trabalho, e é sempre um prazer conversar com vocês, trabalhadores e trabalhadoras, sobre essas pautas mais do que especiais. Hoje à noite a gente ainda tem o programa Grite aqui na Pump. Gente, beijos e até semana que vem. Semana que vem não, até amanhã. Olha como eu tô. Enfim, tchau, tchau. Olá, tudo bem? Meu nome é Ive Fávero, faço parte da bancada